Saudação turma, professor Alessandro Marques, disciplina de Administração Financeira e Orçamentária 1. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aqui a essa parte, né, que ficou pendente a respeito da parte de retorno e risco, né, uma parte de mensuração a respeito de risco, alguns indicadores, e também nós vamos falar aqui, para finalizar esse conteúdo, nós vamos falar aí do modelo de precificação de ativo, que é o KPM, tá? Então, para a gente avançar aqui no conteúdo, pessoal, para mensuração de risco associada a um determinado ativo ou a determinada decisão de investimento, nós podemos utilizar um indicador muito conhecido na estatística chamado de correlação, tá? Que é uma medida estatística que mostra a relação entre duas séries de números quaisquer, né? Os números podem apresentar dados de qualquer espécie, né, de retorno a. Tá? E aí o que nós podemos analisar aqui quando nós falamos de correlação? Nós podemos verificar, né, como duas variáveis elas caminham conjuntamente. Na medida em que uma determinada variável muda, como a outra ela se comporta. Ela segue a mesma tendência e aí o que é o que nós chamamos de positivamente correlacionada ou negativamente correlacionada. Né? Positivamente correlacionada é quando elas seguem uma tendência na mesma direção. Agora, quando uma segue uma direção e a outra a direção oposta, nós estamos falando aí de uma série negativamente correlacionada, tá? E aí um exemplo para vocês, para ficar um pouco mais claro. Nós podemos dizer o seguinte: à medida em que o PIB de um país cresce, a demanda por picolé também cresce. Um exemplo. Né? E aí o que o índice de correlação nos diz? Que à medida que a demanda, na verdade, à medida que o PIB, né, o Produto Interno Bruto de uma economia, ele está crescendo, outros setores também vão crescer no mesmo sentido. Tá? Então aí nós temos uma relação que como nós chamamos de uma relação positivamente correlacionada. Tá? Agora, uma outra relação que nós podemos fazer aqui, que aí vai mostrar uma correlação inversa, é nós pensarmos da seguinte forma: quando o preço do sorvete, ou melhor, quando o preço do picolé aumenta, né, a quantidade que as pessoas estão procurando daquele picolé diminui. E aí nós estamos falando aqui já de uma correlação negativamente correlacionada. O preço aumentou demais, as pessoas diminuíram aí o interesse em comprar aquele produto. Então, a relação é inversa, certo? O grau de correlação é dado pelo coeficiente de correlação. Ele varia de +1 a -1, onde o +1 é o positivamente e perfeitamente correlacionado e o -1 é negativamente perfeitamente correlacionado, tá? Então, aí nós temos essas duas relações. E quando nós diversificamos, pessoal, a carteira de ativos ou as possibilidades de investimento que nós temos um efeito que nós chamamos de efeito diversificação. Né? O conceito de correlação que nós vimos agora, ele é essencial para a gente entender o desenvolvimento aí de uma carteira que é eficiente. Por que isso é interessante? Porque nós devemos incluir na nossa carteira ativos que são negativamente correlacionados. Porque assim o risco associado com aqueles ativos que compõem a nossa carteira, ele diminui também, certo? Combinar ativos negativamente correlacionados pode reduzir a variabilidade do retorno e, portanto, reduzir aí o risco associado com aquela modalidade de investimento, tá? De modo geral, gente, quanto menor a correlação entre retorno de ativo, maior o potencial de diversificação. Ou seja, quanto menor a correlação, quanto menor o grau de relação ou associação entre os ativos que nós estamos colocando dentro da nossa carteira de ativos, maior vai ser a possibilidade de diversificarmos a nossa carteira, certo? A magnitude da redução do risco por meio da combinação de ativos depende aí, em última instância, do grau de correlação existente
entre os ativos que nós estamos colocando aí dentro da nossa carteira de ativos, certo? Em risco e retorno, modelo de formação de preços de ativo, ou como popularmente conhecido, o KPM, Capital Asset Price Model, né? Um modelo muito conhecido aí no ramo das finanças e muito utilizado então para a gente poder precificar qual é o preço de um ativo. Quando a gente consegue precificar, a gente consegue de alguma forma minimizar aí os riscos associados com aquela modalidade de investimento e também ampliar aí os retornos associados, tá? O aspecto mais importante do risco é o risco geral da empresa, tal como percebido pelos investidores no mercado. Então perceba, o que vai fazer com que uma empresa ela se torne arriscada do ponto de vista do investidor é a visão que aquele investidor tem acerca da sustentabilidade daquela empresa. Se ele não acredita que a empresa ela é sustentável, então o risco associado com aquela decisão de investimento ela também vai ser maior. Tá? O risco geral, gente, afeta significativamente as oportunidades de investimento. O que é mais importante, a riqueza dos proprietários. Porque quando nós temos um elevado nível de risco, né, o investidor ele não consegue ter uma previsibilidade acerca do retorno que ele pode obter daquele ativo e também aquele ativo não passa para ele uma segurança. Então acaba que diminui aí significativamente as oportunidades de investimento. A teoria básica que relaciona risco e retorno de todos os ativos é o modelo de formação de preço de ativo, que é esse KPM, como eu havia comentado. Tá? Tipos de risco, gente. O risco total ele pode ser encarado como se consistisse de dois elementos. Então vamos pensar o seguinte: o risco total associado a um determinado ativo ele é composto por dois componentes. Então, o primeiro nós temos um risco não diversificável e nós temos um risco que é diversificável, ou seja, o risco diversificável, risco não sistêmico, representa a parcela do risco de um ativo que está associado a causas aleatórias, tá? Que podem ser eliminados por meio da diversificação. É como se nós disséssemos que existe um determinado risco associado a um ativo que nós, enquanto investidores, nós conseguimos prever, não perfeitamente, mas conseguimos prever e ter algum grau de mensuração e a partir disso nós podemos usar a estratégia da diversificação e, portanto, reduzir ou até mesmo eliminar aí esse risco, tá? Agora, existe um risco que é o não diversificável, também conhecido como risco do sistema, ou risco sistêmico, né? É atribuído a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode, sob hipótese alguma, ser eliminado pela diversificação. É aquele grau da nossa, digamos assim, é o grau da nossa ignorância. É aquilo que a gente não consegue mensurar e, portanto, a gente não consegue controlar. E aí o modelo KPM ele vem justamente para tentar trazer para a gente uma métrica que nos aproxime cada vez mais desse risco sistêmico, né? Esse risco não diversificável e, portanto, a gente tem algum parâmetro para controlar isso na hora de tomar uma decisão aí de investimento, tá? O modelo de formação de preço de ativo relaciona o risco não diversificável ao retorno para qualquer ativo. E como é que a gente consegue mensurar isso? Através de um coeficiente chamado coeficiente beta, né, que consiste em uma medida relativa do risco não diversificável. Então ele dá para a gente esse indicador, tá, do grau de variabilidade do retorno de um ativo em resposta à variação do retorno do mercado. Tá? Então ele consegue trazer para a gente aí uma métrica que vai nos permitir fazer uma avaliação mais próxima, né, daquilo que a gente consegue ter uma previsibilidade, certo? O retorno do mercado é o retorno da carteira de mercado composto por todos os títulos negociáveis, tá? E como é que a gente pode fazer aí a representação formal do modelo KPM? Nós temos aqui de um lado, né, nós temos o retorno associado ao ativo J
ele vai ser igual ao quê? Uma taxa de retorno livre de risco. Nós pegarmos aí um ativo, por exemplo, uma letra do Tesouro Público dos Estados Unidos, uma letra do Tesouro Público Brasileiro, né, que é um ativo livre de risco, ou a taxa a qual a poupança privada ela é remunerada. Então a gente pode também utilizar essa taxa como aí um indicador, né, de ativo sem risco. O beta, que vai estar aqui ponderado pelo que nós chamamos de prêmio de risco, que é o retorno de mercado menos o retorno desse ativo sem risco, e o beta vai estar aqui ponderando. Esse beta aqui, gente, nos dá essa sensibilidade ou esse grau de risco aí que nós estamos interessados aí na mensuração, certo? Em que essa parte aqui entre parênteses, ó, retorno de mercado menos retorno do ativo livre de risco, é o que nós chamamos de prêmio de risco do mercado, porque representa o prêmio que o investidor precisa receber para aceitar um risco médio associado àquela carteira de mercado, certo? Então, pessoal, risco e retorno esperado de uma empresa afetam diretamente o preço de sua ação, tá? Risco e retorno são diretamente, ou melhor, são duas determinantes fundamentais do valor da empresa. Então, se a empresa tem um nível de risco muito alto e um retorno que não acompanha, isso passa para o investidor uma sensação de que a empresa ela não tem tanto valor assim, tá? Agora, quando a empresa ela tem um nível de risco controlado e tem um retorno razoável, isso passa aí para o investidor uma segurança, né, de tomar a decisão de investir naquela empresa. Assim, cabe a vocês, enquanto administradores financeiros, avaliar, pessoal, cuidadosamente o risco e o retorno de todas as grandes decisões, né, para garantir retornos esperados justifiquem aquele nível de risco aí que vocês estão assumindo ali na hora de tomar aquela decisão de investimento ou de recomendar uma determinada decisão de investimento, certo? Então vocês, enquanto administradores financeiros, podem esperar atingir o objetivo da empresa, ou seja, aumento do preço da ação, aumento da riqueza para o acionista, beneficiando assim seus proprietários, nós que somos investidores, tá? Se tomar apenas medidas que proporcionem retornos, no mínimo, proporcionais àquele grau de risco aí que vocês estão assumindo, certo? É claro que os administradores financeiros precisam reconhecer, medir e avaliar a compensação entre risco e retorno para garantir que suas decisões, pessoal, contribuam para a criação de valor aí para os proprietários da empresa, certo? Então, basicamente foi esse o conteúdo que eu fiquei devendo para vocês. Lembrando que eu utilizei o livro do Giltman, né, nosso livro texto, capítulo 5. Então, recomendo que vocês confiram lá o conteúdo, leiam o conteúdo, né, do capítulo. E qualquer dúvida, aí os canais de comunicação estão abertos, vocês podem sanar dúvida a qualquer momento. Tá bom, pessoal?